elevar os nossos pensamentos, acalmando nossos corações, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa infinita misericórdia que nos deste para a nossa vida. Que possamos aproveitá-la em cada momento, sempre praticando o bem, sempre pensando em buscar a nossa evolução, dia após dia, aproveitando ao máximo a nossa graça. Agradecemos as lutas de cada dia, possamos aproveitá-las para os nossos crescimentos. Pedimos bênçãos a todos que estão necessitando nesse momento do seu amparo, da sua luz. Aos amigos espirituais da Casa de Verdade Maria Frank, a nossa companheira Aline, que ela possa ser instruída, que ela possa ser instrumento do Evangelho de Jesus. Permaneça em nossos corações por todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Agradeço ao querido de sempre. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito, dessa grande festa que está próxima de nós, que é o Carnaval. E o nosso tema de hoje vai abordar a atmosfera política do Carnaval. Procurando no dicionário o significado da palavra atmosfera, a gente encontra, no sentido figurado, o meio no qual se vive, considerado como capaz de exercer uma influência, uma atmosfera propícia, ou seja, um meio de exercer uma influência. Vamos guardar isso daí. Fluido. Diz-se os corpos, gases e líquidos que não têm forma própria, se deformam facilmente, também do aurélio. Mas o que o Espiritismo nos fala sobre isso? Na Gênesis, capítulo 14, item 13 e 15, nos diz que é o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, o fluido é o veículo do pensamento. Ele nos traz o pensamento, como o ar nos traz o som. Ok. E Carnaval? Carnaval vem do latim. Carnes e vales. Carnes está relacionada à carne, e vales, prazeres, ou seja, no sentido literal da palavra, prazeres da carne. Nós vamos fazer um breve histórico do Carnaval. O Carnaval é uma festa que se originou na Grécia, 600, 520 anos aproximadamente antes de Cristo. E nessa época, eles realizavam cultos, festejando e agradecendo a colheita, o solo fértil. E em cada região, eles trocavam presentes, bebiam, dançavam, agradecendo aos deuses pela fartura daquela época. Tempos depois, a Igreja Católica, lá no século XII depois de Cristo, instituiu a Semana Santa pelo calendário lunar, no primeiro domingo após a primeira lua cheia do outono, e aí conta 47 dias antes, aí a terça-feira de Carnaval. E ela utilizou esse período de 3 dias que antecedem a Quaresma, são os 40 dias de jejum, como um momento de festa. Vamos ler para a gente compreender melhor. A festa carnavalesca marca 40 dias
de jejum. Ou seja, a partir da terça-feira, né, a igreja instituiu como jejum, que é o período da quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a quarta-feira de cinza, o primeiro dia da quaresma. E a palavra carnaval está desse modo relacionada com a ideia de afastamento dos prazeres da carne, comidas, festas, a luxúria, marcado pela expressão, então, carnes vale, que a gente viu atrás, né? Que acabou dando origem à palavra carnaval. Então, nesses 3 dias que antecediam, estava liberado. As pessoas bebiam, comiam, festejavam, porque a partir de então, eles entrariam no período de recesso dessas coisas todas, né? O período de 40 dias, né? Dedicados ao período que instituiu na época, né? A paixão do Cristo e tudo que a gente conhece. Então, as pessoas, nesse período, estavam permitidas. Então, com toda voracidade, eles faziam tudo mais um pouco para depois não ter mais, né, daquele tempo. Muito perto. Nós vimos então que a atmosfera, né, aquele meio que exerce uma influência, o veículo do pensamento, né, e o carnaval é essa festa que a gente conhece, e pelo histórico dela, né, primeiro festejando a colheita, a fertilidade do solo, depois com esse período de consumir tudo, mas um pouco em função de um período que ficaria sem, né? E só relembrando, em Roma, na Idade Média, até vítimas humanas eram oferecidas aos deuses em sacrifício em agradecimento. Então, o carnaval, de modo geral, já vem com toda uma roupagem, com todo um peso, vamos dizer assim, né? Na história dele, até a gente chegar ao que nós temos hoje. O Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do mundo. Estão no espaço entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que, quando nos julgamos sóis, constantemente temos testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Allan Kardec, Revista Espírita, 1867. Então, em nenhum momento estamos sós, né? Sempre nós temos alguém que nos observa, que nos analisa, né? E qual será o tipo, quem será essas pessoas que estão nos observando? Por que será que nós temos esta ou aquela companhia? Vamos pensar um pouquinho, lá na frente talvez a gente encontre algumas respostas para esses questionamentos, né? Se nós sempre temos companhias, quem será essa companhia que nós sempre está presente conosco? Né? O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como os dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os ambientes. Os fluidos estão sempre espalhados ao nosso redor. Nós estamos constantemente recebendo, trocando, né, emitindo e recebendo. Quantas vezes, né, nós chegamos num local, a gente se sente uma sensação de bem-estar, ou em outros a gente não se sente tão bem, né, uma sensação desagradável, não só em ambiente, como pessoas também. Por quê? Em função justamente disso, né, dos fluidos do ambiente que se dá através do pensamento, né? Às vezes você consegue levar muito tempo naquele lugar, porque você sabe que você aqui está bem pesado, né? A gente se sente desconfortável. E em outros momentos, então, a gente se sente agradável em determinados lugares. Mas por que isso? Em função, né, de toda essa atmosfera, de toda essa emissão de pensamentos, de vibrações, que todo mundo, todos nós, a todo momento, tanto encarnados como desencarnados, estamos emitindo. Gênesis, capítulo 14, também tem 18. A qualidade dos fluidos. Os fluidos em si são neutros. Ele é um veículo, então ele é neutro. O que vai dar a qualidade, as características, o que é?
o tipo de pensamento e sentimentos do espírito é que ele imprime determinada característica. Então, se os meus pensamentos são pensamentos elevados, consequentemente, eu estou imprimindo quais características nos nossos fluidos? Boas características, né? Os fluidos elevados, consequentemente. Está dando para ouvir atrás? Baixo. Vê se melhorou agora. Melhorou? Tá bom. Sendo assim, do mesmo jeito que a água pura ou impura para consumo, a pureza ou a impureza dos sentimentos do emissor dos fluidos é que determinará a qualidade boa ou má dos fluidos através da vibração. Né? Eu acabei de comentar agora. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Lembrando que bom e mal depende do uso do pensamento. Os fluidos iguais se combinam e os fluidos contrários se repelem. Eu acabei de falar agora há pouco. Às vezes a gente chega no ambiente e não consegue ficar, porque os nossos fluidos não estão combinando. Né? Às vezes tem energias boas demais, não estamos capazes de receber, ou o contrário. Né? Então, observando essas imagens que nós temos aqui, a gente vai compreender perfeitamente. Esse indivíduo aqui, ao redor dele, nós estamos vendo que ele está em equilíbrio e harmonia. Ao redor dele, nós temos energias positivas, né, emanadas por onde? Pelo pensamento dele, através dos fluidos. Então, ele tem um campo energético brilhoso ao seu redor. As energias positivas, as boas energias, conseguem alcançá-lo tranquilamente. No entanto, as energias ruins, elas encontram uma barreira, porque elas estão sendo repelidas. Né? As discordantes se repelem, né? E as iguais se utilizam. Esse outrozinho aqui, ele está com um campo de vibração, um campo energético, um campo, uma atmosfera particular e fluídica, o quê? Ruim, né? Está em desequilíbrio, invigilante. Então, as energias ruins têm acesso, né, a ele, porque se combinam. E as boas energias encontram uma barreira e não conseguem alcançá-la. Vamos lá então. Sintonia. Pelo modo de sentir e pensar, estabelecemos um ajuste de comprimento de ondas vibratórias entre nós e os que pensam e sentem igual a nós. Ou seja, entramos em sintonia com eles, produzimos também um certo tipo de fluido, e os espíritos que produzem fluidos semelhantes poderão então combinar seus fluidos com os nossos, pois estabelecendo assim afinidade fluídica. Né? A gente já falou e vai repetir. Lembra aquela pergunta que eu fiz lá atrás? Que no slide que falou, estamos sempre tendo companhias. Quem são essas companhias? Né? Agora a gente já tem mais ou menos um caminho. A companhia vai ser determinada pela forma que eu penso. Né? Então, se eu tenho bons pensamentos, minhas companhias, consequentemente, serão boas companhias. Mas se eu tenho os pensamentos negativos, maus pensamentos, eu vou ter companhia compatível ao meu tipo de pensamento. Então, mais ou menos, a gente já respondeu para a pergunta lá atrás. Então, nós temos constantemente sendo observados, analisados. Quem são essas pessoas que nos observam? Quem são esses espíritos que nos observam? Né? São determinados por nós. Quando oferecemos sintonia e combinação de fluidos para o mal, dizemos que estamos dando brecha aos espíritos inferiores. Vigilância e oração evitam ou corrigem a influência negativa de outros sobre nós ou de nós sobre outros. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está bom, mas a carne é fraca. Conforme o tipo fluídico, as auras se harmonizam e se repelem. A gente está repetindo, falando sempre a mesma coisa, mas lá na frente a gente vai entender por que a gente está repetindo tanto isso. Né? Que os similares, né, se harmonizam e os discordantes se repelem. Os fluidos assim
como as pessoas. Não. Posso mais uma? Os fluidos, assim como as pessoas, atraem por afinidade e exercem uns sobre os outros um maior ou menor poder de repulsão ou de interação. Desse modo, os fluidos inferiores atraem seus semelhantes e os fluidos superiores atraem também fluidos superiores, repelindo os inferiores, exercendo sobre eles um poder irresistível de repulsão. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Mais uma vez, a importância do nosso pensamento, né? Ele é que determina tudo na nossa vida. Se pensamos, por exemplo, tem alguém que está em desarmonia com a gente, não fala da gente, se a gente fica o tempo todo lembrando daquela pessoa, a gente está abrindo um canal, né? A gente está na mesma sintonia. Se eu quero ouvir uma rádio FM e se eu estou sintonizado na AM, eu posso ouvir o que eu desejo lá na programação da FM? Não. Então, a sintonia, se eu penso naquela pessoa, eu estou ligada a ela automaticamente. Né? Então, fica muito mais fácil os pensamentos delas me acessarem e eu acessar o mundo dela. Né? Então, as vibrações acabam chegando ao indivíduo. Então, os bons pensamentos, mudar o foco é primordial. Os pensamentos bons influem luminosidade e vibrações elevadas que causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob sua influência. Os pensamentos maus provocam vibrações vibratórias contrárias citadas acima. Os fluidos ficam escuros e a sua ação provoca mal-estar físico e psíquico. Isso aí também eu falei anteriormente, quando a gente se sente, desconfortável em determinados lugares, com determinadas pessoas, né? Porque o pensamento não fica restrito só a quem está pensando, ele acaba contaminando o ambiente onde ele está também, né? Porque o tempo todo a gente está trocando, né, no ambiente, então não se restringe só a mim, cria uma atmosfera toda que se expande ao próximo também. Quantas vezes a gente chega perto de alguém que causa aquele mal-estar, uma dor de cabeça, um desconforto, né? Que até então você não estava com nada daquilo. Quer dizer, mexe com o seu físico, né? De forma direta. Em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica, que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Porque conforme pensamos, emitimos de forma individual ou coletiva, né, atraindo espíritos afins, desencarnados para juntos exercer a sua influência. Por exemplo, esses países que vivem em guerra, né, como será a atmosfera desses países? Né? Se as pessoas ali todos estão o tempo todo pensando em como arquitetar a melhor estratégia de invadir tal determinado lugar, outro local, né? A atmosfera ali está atraindo espíritos também belicosos, né? Espíritos que estão com o objetivo, né, da guerra, da violência. Em contrapartida, em outros lugares em que as pessoas primam pelo amor, né, por bons sentimentos, está atraindo também o quê? Bons espíritos, né, que harmonizam e estão junto com eles. Mas isso não quer dizer que os espíritos inferiores, espíritos que não comungam das mesmas ideias do amor e do bem, não querem interferir. Mas a gente não viu ali que as energias contrárias se repelem, eles não conseguem alcançar. Assim também como os belicosos lá, os espíritos bons tentam fazer alguma coisa, mas não conseguem, porque eles também não dão abertura, que é o livre-arbítrio. Então, naquele momento, eles não têm como acessar ali. As energias similares, né, se harmonizam e as desiguais se repelem. As
a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que tais fluidos são o veículo do pensamento, que os pensamentos lhe podem modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que o colocam em vibração, modificados pela pureza ou a impureza dos sentimentos. Então, nesse momento em que nós pensamos de uma ou de outra forma, né, os espíritos que se afinizam ou com os bons pensamentos ou com os maus pensamentos, eles vão estar diretamente aproveitando aquela situação para estar junto conosco, seguindo este ou aquele caminho. Quando se pensa na energia da ação que o espírito pode exercer sobre um homem, é de admirar-se da que deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Imagine, se um espírito apenas tem condição de influenciar, né, um indivíduo, imagine centenas deles, milhares deles. Mas influencia por quê? Porque o indivíduo, né, pensa similar, deu brecha e tem condições, né, de se afinizar para que possam caminhar juntos. Então vamos observar a pergunta aos espíritos: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E a resposta é a seguinte: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-lo e que dá um resultado que prejuízo qualquer para nós ou para o outro. Então, o bom senso, né, a responsabilidade, o entendimento, o conhecer os limites é determinante nessa situação, né? Que aí você pode manter o domínio, as rédeas do corcel, né, nas suas mãos. Porque você vai passar por diversas situações sem se prejudicar, né? Então, enquanto você está podendo governar a situação, tudo bem, mas depois que ela passa de governar, aí realmente as paixões acabam se tornando más, né? Mais questionamento. Meu Deus, foi demais. A questão então é como lidar com essas comemorações hoje diante da nossa realidade. A resposta está no entendimento de tudo que nos envolve. Já disse Emmanuel, Espírito, que no campo da sexualidade não deve haver proibição, mas educação. Assim, em qualquer área da nossa existência, desenvolvendo respeito por nós mesmos e pelos demais, nossa conduta será sempre equilibrada. Não haverá tolhimento do direito de expressão, nem violação de consciências, mas retidão. Não mais impulsos, mas racionalidade, né? Então, a importância daí de não se proibir, mas as pessoas realmente se conscientizarem de respeitar a si e o próximo. Porque aí sim, todo mundo pode participar de tudo sem maiores problemas, né? Todo mundo está ali com objetivo único, de diversão, de não outros objetivos que acabam sendo nocivos para a coletividade. Então, a educação é base primordial. Que só a educação e outras bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz e para recrear-se, não se torna imperioso o vivimento do ser, nem a sua integração num dia esquecendo da sua eternidade. O mundo não vai acabar no carnaval, né? Então não tem porquê você violar o próximo, violar a si mesmo, achando que aquilo ali é uma forma de diversão. Existem outras formas tantas para isso, né? Então só quando as pessoas tomarem consciência disso é que poderemos, né, tá.
E o que o Espiritismo acha disso? O Espiritismo esclarece quais são as consequências dos nossos atos, deixando para nós escolhermos o caminho, né? Como diz Paulo de Tarso, eu acho que lá atrás, eu acho que eu não li, só um motivo. Nada, tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Né? Então não há proibição. Cabe a cada um de nós, né? Sabemos as consequências dos nossos atos. Figura, né? E aí então ele pode escolher. Seguimos adiante. Cada pessoa é livre para escolher, aproveitar e se divertir da melhor forma possível. E o Espiritismo apenas amplia o nosso discernimento para classificar o que é saudável e o que não é saudável. Então o respeito, a responsabilidade é a chave para que nós não nos desviemos do caminho. Porque sendo uma data como outra qualquer, o importante é buscarmos o equilíbrio, né, a tranquilidade, sem os excessos, mantendo a postura e a conduta que nós mantemos no dia a dia, né, vigiando os nossos pensamentos, porque só assim estaremos contribuindo para uma atmosfera fluídica e saudável, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Estejam todos na paz de Deus. Estamos agradecendo imensamente a Aline pela dedicação, pelo preparo do estudo da noite de hoje. Ficaram vários livros ali como dica, né? Ela colocou ali. Então, quem tiver interesse em aprofundar no assunto, pode buscar ali as referências que ela fez. Júnior, vamos fechar os nossos olhos.